Posso quebrar o meu jejum intermitente com arroz e feijão? Tendo arroz e feijão? É sobre isso que iremos falar hoje, uma dúvida muito frequente. Para quem está no YouTube assistindo no gravado, tem a opção de acelerar o vídeo, coloca aí para ir ouvindo enquanto faz as coisas em casa, no caminho do trabalho, fazendo uma caminhada que vale muito a pena. Segundou, mulherada linda, com um tema que assim, é simples, mas eu sei que é a dúvida de muitas mulheres, principalmente as jejueiras iniciantes, não é mesmo? Sejam todas muito bem-vindas, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vou colocar aqui embaixo o tema da live. Tudo bem, tudo bem? Como que foi o final de semana? Tranquilo ou comilança? Coloca nos comentários. Tranquilo ou comilança? Me contem. Pode quebrar o jejum com arroz e feijão? Quem aqui ama arroz e feijão? Será que pode quebrar o jejum com arroz e feijão? Pode ou não pode? Vamos lá, vou fixar aqui. Tararara, fixar comentário. Ok. Jaque, bem tranquilo, maravilhoso. Val, tranquilo, eu fiz jejum de 42 horas. Olha só. Quem mais, quem mais? Estamos aqui simultâneo em TikTok. Coloca aqui muitos coraçãozinhos para a rede social entender que essa live é valiosa, chegar até mais mulheres. Encaminha para prima, para tia, para mãe, para vizinha que quer emagrecer, que tá o tempo inteiro te falando que quer emagrecer, que já tentou de tudo. Mentira! Não tentou um jejum intermitente do jeito certo, sem passar fome, como estilo de vida. Não tentou ainda, porque senão já tinha emagrecido. Bom dia para quem está chegando agora. Começamos agora a nossa live, a nossa aula. Para quem tá no TikTok, fiz o convite no vídeo para vir pro grupo VIP, tá? Para receber os avisos das lives, para receber, de vez em quando coloco lá uma dica gratuita, as informações de promoções, da mentoria, os desafios, tá? Então vem pro grupo VIP, é gratuito. O link tá na bio. Tem que entrar no meu perfil, tem lá 2 flechinhas. Clica e vem pro grupo VIP, tá bom? Vão colocando aí as dúvidas de vocês, que depois eu respondo com calma, tá? Vou lendo aqui e vou respondendo. Tá, e bom dia. Águida, meu final de semana foi tranquilo, nada de comilança. Olha, vocês estão muito maravilhosas. Cirlei, bom dia, eu nunca tentei, mas preciso emagrecer, então bora tentar? Aliás, bora fazer acontecer, porque quem tenta, quem diz que tenta, já tá dizendo que não vai conseguir. Não é mesmo? Então, bora fazer acontecer? Tá mudo? A Ângela falou que tá mudo. No Insta, me conta se tá mudo o meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Só para eu saber. Me contem, me contem. No TikTok o áudio tá bom. Ok. Ah, boa! Então tá bom, maravilhosas. Ok. Já sei que o áudio, então, para quem diz que tá mudo, Ângela, dá uma olhadinha aí no seu celular. Sai da live e entra de novo, que costuma dar certo, tá? Jaque, Jeff, 5 dias de jejum de 14 horas até 18 horas. Perdi 3 centímetros de cintura e nada na balança. Está correto? Jaque, quantos quilos que você quer emagrecer no total? E sim, tá? É bem comum ver resultado nas medidas, nas roupas e não ver um resultado tão significativo na balança no início ou mais pro meio do processo de emagrecimento. Isso é muito comum de acontecer, mas assim, ó, muito comum de acontecer, tá? Por isso que eu falo que as roupas não mentem. O mais importante de tudo é as roupas, as medidas, foto de antes e depois, tá? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa.
Hoje eu trouxe para vocês aqui um tema da live, que é um tema assim bem direto ao ponto, né? Pode ou não pode quebrar o jejum com arroz e feijão? Feijão com arroz, arroz e feijão. Isso por quê, tá? Porque estava eu rodando, né, o meu TikTok e aí apareceu um vídeo de uma nutricionista e eu juro pra vocês que eu comecei a ter uma empatia tão grande com vocês, porque deve ser uma coisa assim, ó, muito complicada. Se você quer fazer jejum e aí você vê um vídeo de uma pessoa que fala uma coisa sobre jejum, aí você vai lá e vê o vídeo de outra pessoa que fala outra coisa completamente diferente sobre o jejum. Aí você vai lá ver o vídeo de outra pessoa que ela fala diferente da primeira, diferente da segunda, ela fala outra coisa. E aí você fica assim, meu, eu quero emagrecer, eu quero fazer jejum, mas e daí? O que pode, o que não pode? Porque cada um fala uma coisa. Vocês já se sentiram assim? Em relação ao jejum intermitente? Às vezes em relação ao processo de emagrecimento? Que, porque não sei quem falou que tem que comer de 3 horas para acelerar o metabolismo. Porque não sei quem falou que se fazer jejum acelera o metabolismo. E aí você fica assim, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer, tô ficando maluca. Então, as redes sociais, elas têm o lado bom de você estar aqui, né, tendo conteúdo gratuito e de você, só com conteúdo gratuito, ter muito resultado, né? Eu recebo diariamente muitas mensagens de mulheres me contando o resultado com conteúdo gratuito. Imagina isso lá no passado. Concordam comigo? Não existia isso aqui de ter conteúdo gratuito, né, do jeito que a gente tem hoje. Só que tem esse outro lado, né? Tô vendo que vocês estão super se identificando, né? Ó, Val, Cami. Vocês estão super se identificando que isso acontece. E aí, ontem, quando apareceu pra mim o vídeo dessa nutricionista falando, tá? Que não é a melhor escolha quebrar o jejum com arroz e feijão, né? Que você deve quebrar o teu jejum sem carboidrato, né? Que você deve sempre quebrar o jejum com proteína, gordura boa, e ela falou lá das fibras, né? Que entra as verduras, legumes, salada. E aí, assim, por um lado tá certo, não é mesmo? Pra quem já é jejueira, já faz jejum, sabe da importância que na quebra do jejum tem que ter proteína. Na verdade, assim, não existe uma refeição que você faça que não que possa não ter proteína, né? Então, sim, é importante ter a proteína, ter a gordura boa, né? E aí, para quem para quem é nova, né? Aqui caiu de paraquedas aqui nessa live. Mais do que nunca, na quebra do jejum, é importante ter a proteína e a gordura boa para que você tenha saciedade, para que você não tenha pico de insulina, que você não tenha, né, o pico de insulina. Então, isso ok. Só que aí, o que eu quero que vocês entendam aqui comigo agora, tá? Entendam isso comigo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Val, verdade, já ouvi falar não pode pular o café da manhã. Exato, eu ouvi isso a minha vida inteira, que café da manhã era a principal refeição do dia, que não podia pular o café da manhã, né? São tantas coisas que a gente ouve que a gente fica assim, meu, afinal de contas, o que é certo e o que é errado, né? Jasmin, sou nova aqui, seja muito bem-vinda. Fica até o final da live aqui. Kelly tá aqui no TikTok, ó, Kelly.jejueira. Já siga a Kelly, que é a minha pupila, minha assistente. E tá respondendo vocês aqui nos comentários. Então, voltando lá, o que eu quero que vocês entendam? Já falei isso em algumas lives. Pensem comigo. O jejum é uma prática milenar, né? Se você é estudiosa, que eu brinco que jejueira é estudiosa, você sabe disso. O jejum é uma prática milenar, né? Muitas pessoas fazem um jejum que é um jejum religioso. Então, assim, ó, tem muito conteúdo sobre jejum. Aí tem o jejum, que é um jejum que não é considerado prolongado. Depois a gente tem os jejuns prolongados, que são acima de 24 horas, né? Jejum de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias, de 10 dias.
Existe muitas possibilidades quando a gente fala do jejum intermitente. E aí, vocês precisam entender e decidir aquilo que vocês querem aplicar na vida de vocês. Eu não vou dizer que existe certo e errado. Eu vou dizer aquilo que eu, por exemplo, eu faço jejum. Em março do ano que vem vai completar 6 anos. Só que é um jejum como estilo de vida, é um jejum onde eu não passo fome. É um jejum que eu gosto de fazer, eu não faço por obrigação, eu não faço na força do ódio, eu não faço porque eu quero emagrecer a qualquer custo, eu não faço como uma estratégia alimentar, eu não faço como uma dieta. É igual imaginar que eu faço exercício físico como estilo de vida, né? Então, se eu faço um jejum como estilo de vida, vai ser diferente dessa profissional que tá falando do jejum como uma estratégia. O foco dela é uma estratégia alimentar, com início, meio e fim. Então entendam isso para que vocês escolham aquilo que vocês querem escolher. Eu quero fazer jejum e na janela de alimentação eu quero fazer uma dieta cetogênica, eu quero fazer uma dieta carnívora, porque eu tenho pressa de emagrecer. Faz, vê como você se sente, vê o resultado que você tem. Depois, se você parar e você voltar a engordar, você decide o que você vai fazer, tá? Mas o que eu estou aqui dizendo para vocês, né, e inspirando vocês, é fazer um jejum como estilo de vida. Então, quando a gente fala de um jejum como estilo de vida, você ter na sua quebra do jejum um arroz e feijão, mulherada linda, não tem problema nenhum. Mas assim, zero problema. Não vai ser o arroz e feijão da tua quebra do jejum que vai fazer com que você não emagreça, que vai fazer com que você não tenha resultado de emagrecimento. E eu não tô falando isso porque eu acho. Eu tô falando isso porque eu vivo o jejum na prática, porque eu tenho mais, né? O e-book já são mais de 1.000 alunas, né? Hoje, a mentoria, nem sei quantas alunas são, mas hoje a gente tem no grupo, que é umas 75, 80 mulheres no nosso grupo de mentoria, né? Na comunidade jejueira, e todas têm resultado. Quem aplica o método tem resultado, tá? Então, se você é a mulher que tinha essa dúvida, eu posso quebrar o meu jejum com arroz e feijão? Obviamente, tendo só arroz e feijão, não. Por quê? Porque a gente precisa de uma refeição completa, a gente precisa ter a proteína, a gordura boa, os legumes, as verduras. Mas assim, você ter ali 1 colher, 2 colheres de arroz com um pouquinho de feijão, sabe? Dizer que isso, porque foi isso no vídeo, né, que ela dizia que não, né, que não pode ter o arroz e feijão. E aí é onde entra um pouco dessa coisa do terrorismo alimentar, que muitas de vocês ficam confusas. Porque quando a gente tá em sobrepeso, uma coisa que a gente tem que cuidar, quando a gente tá em sobrepeso, de a gente não querer ser radical. Porque depois que você começa a fazer jejum, que você entende os benefícios, que você começa a entender sobre alimentação, você mesma vai fazer escolhas que lá no início para você era o fim do mundo. Ai, meu Deus do céu, isso como é cultural no Brasil, arroz com feijão, né? Então, para muitas de vocês, não ter arroz e feijão na quebra do jejum, considerando que você vai fazer meio-dia, meu Deus do céu, eu não consigo. E aí, muitas vezes, por causa disso, você não vai fazer jejum. Você não vai ter constância, você vai desistir. Sendo que isso é um detalhe, mas um detalhe assim, tão pequeno. Porque se você faz jejum com constância, se você tá fazendo todo o resto, tá bebendo água, tá tendo uma boa noite de sono, tá fazendo exercício físico, não é uma porçãozinha de arroz e feijão no teu prato que vai fazer com que você não emagreça. Por quê? Porque você tem todo o resto no teu prato, você tem proteína, você tem gordura boa, você tem legumes, tem verduras. Quanto mais completo, nutritivo, colorido tá o teu prato, é tudo o que o seu corpo quer na quebra do jejum, tá? Então, para quem já ouviu falar sobre isso, né? Não pode ter arroz e feijão na quebra do jejum. Parem para olhar dessa forma, né? Pro todo.
Pro todo. E aí vai ter pessoas que talvez pensem assim, ai, Gé, mas eu quero emagrecer rápido. E aí eu ouvi falar que eu tenho que cortar o carboidrato. E aí, mulherada linda, você tá no lugar errado. Você tem que acompanhar outras pessoas que têm esse foco do emagrecimento rápido a qualquer custo, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que um emagrecimento rápido é sustentável. Não adianta você ser radical e você cortar um monte de coisa, porque isso não dura. Vocês sabem. Quantas de vocês já fizeram isso? Emagreceram, pararam, voltaram a engordar. Não é verdade? Conta aqui pra mim. Quantas vezes você já tentou fazer algo radical, você não conseguiu sustentar aquilo por muito tempo, você até emagreceu, só que você parou e voltou a engordar. Qual o segredo disso? Não tem segredo nisso. Não adianta a gente querer ser radical, não adianta querer resultado. Isso que é assim, né? As minhas alunas, as minhas pupilas, eu tenho relatos de menos 6 quilos em um mês. Menos 8 quilos em um mês. Eu acho um resultado maravilhoso. Quem que não acha um resultado maravilhoso? Deixa eu ler aqui, me empolguei, né? Deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. A Fer, uma nutri me proibiu salada e legumes por causa do oxalato, disse que ia perder o rim. Oh, meu Deus! Então... Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui sobre alimentação, tá? Pra ir tirando as dúvidas de vocês. Tô com o sol aqui bem na minha cara, não tô conseguindo ler direito. Vamos ver aqui no Insta. Dúvidas? O que vocês estão escrevendo? Dani, já quebra às vezes meu jejum com cuscuz e ovos no café da manhã, porque gosto muito. Aí, Dani, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre outra coisa, que é a diferença de um jejum intuitivo e um jejum planejado, tá? Que isso faz parte do meu método. Isso você não vai achar no Google. Não existe você colocar lá jejum intuitivo e vai te explicar um passo a passo de um jejum intuitivo, tá? Então, quando vocês quebram um jejum de manhã, eu vejo que existe muita crença limitante em relação à alimentação. Se eu falar pra vocês, por exemplo, ter legumes no café da manhã de vocês, né, que seja, sei lá, uma cenoura, um brócolis, vocês vão dizer pra mim o quê? Que não combina, né? Ai, capaz que eu vou comer uma cenoura de manhã cedo. Por quê? Né? E aí entra muito questão de crença alimentar, daquilo que a gente aprende, do que combina de manhã cedo, né? Mas já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Jaque, meu Deus, sempre quebro no café da manhã por isso, porque achava que não poderia quebrar e comer arroz. Tá vendo? Tá vendo? E aí, se eu falar assim, ó, que eu tenho todas as minhas alunas, quem segue o meu método, quem tem o meu e-book, né, o meu passo a passo, tá lá, que você pode ter, né? Você pode ter, a preferência sempre vai ser carboidratos complexos, né? Você tem um aipim, uma mandioca, uma batata doce, uma quinoa, que mais? Um inhame, né? Mas a própria combinação do arroz com feijão é maravilhosa. Ai, já eu quero ter só o arroz. Você pode ter só o arroz ali, considerando que você tem todo um prato colorido. Você tem que olhar pro teu prato e o arroz, ele tem que ser algo que tá ali, sabe? Que você tem uma colherzinha de arroz, 2 colherzinhas de arroz, não é aquela colher que é uma pá, né? É realmente a colher que a gente chama colher de sopa. Só que você tem todo o resto, e aí você começa a tua alimentação pelo resto, você começa a comer pela salada, pelos legumes, pela carne, né? Ou pelo peixe, que você tem o frango, e junto você tem lá o teu arroz. Não é isso que vai te dar um pico de insulina. Existe uma diferença entre o índice dos alimentos e a carga glicêmica. Quando a gente fala de uma refeição completa, a gente tem que analisar não os alimentos de forma individual, porque o arroz sozinho, ele tem alto índice glicêmico. Se você quebra o teu jejum com arroz, você tá errando muito. Você tá dando um pico de insulina, e aí não tem quando a gente fala assim, ó, poxa, fiz
18 horas de jejum, joguei o meu jejum fora, porque eu comi arroz, né? E o arroz tem alto índice glicêmico. É mais ou menos isso, tá? Se você come um prato de arroz e não come mais nada. Agora, se a gente para olhar para um prato completo, tá? Aí a gente não vai falar do índice glicêmico, a gente vai falar da carga glicêmica dessa refeição, que é completamente diferente. E aí vocês, mulheres, cheias de dificuldade, vão parar para pensar em, de repente, diminuir o arroz com feijão lá na frente, quando você já é jejueira, você já faz jejum com facilidade. Aí você, de repente, vai dizer assim, quer saber? Eu vou alternar aqui, em vez de eu ter arroz todo dia na minha refeição, eu vou ter um dia sim, um dia não. Só que aí você já tá com a tua mente, já é outra. Só que quando a gente tá em sobrepeso, e a gente tá com os hábitos muito errados, a gente come ainda muito carboidrato, é muito mais complicado você começar assim radical, terrorismo, vou tirar o arroz, vou tirar o feijão. É muito mais desafiador, tá? Então, olha o quanto de coisa aqui que eu tô falando pra vocês. Eu não quero que vocês saiam dessa live, eu sempre falo isso. Porque a Jé falou. Não é sobre eu falar, entendam as coisas. Vocês conseguem entender que existe uma diferença de um prato com arroz e um pouquinho de carne e um prato que tem, sei lá, cenoura, brócolis, couve-flor, tomate, alface, rúcula. Aí você tem lá um belo de um pedaço de carne, ou de frango, ou de peixe, ou um ovo. E aí você tem lá o teu arroz, uma porçãozinha de arroz. Agora, você não tem nada, você só tem o arroz e um pouquinho de carne, aí não dá. Daí tá errado. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Bom dia para quem está chegando agora. Sejam todas muito bem-vindas. Fica comigo até o final da live para aprendermos juntas aqui sobre a quebra do jejum, tá? Ulícias, eu quebro meu jejum com torrada e ovos e café preto sem açúcar. Torrada não é... Aí é diferente. Olha, tá vendo? Percebem a diferença? De eu quebrar o meu jejum com uma refeição completa e ter ali o arroz que tem um alto índice glicêmico e de eu quebrar a minha refeição com ovo e pão. Eu tô falando de ovo e pão. Ovo e pão. E aí esse pão pode te dar um pico de insulina, tá? Então, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que vocês não vão ouvir em outro lugar. Se vocês ouvirem em outro lugar, esse profissional, né, essa pessoa, ela teve acesso ao meu método. O que vocês têm que entender? Os profissionais, tem profissionais, né, não todos, enfim, tem profissionais que criam um próprio método, criam um próprio passo a passo. Então, de novo, o jejum intermitente, existem várias formas de você fazer. Pode quebrar jejum de um jeito, pode quebrar de outro, pode fazer todo dia, pode fazer 3 vezes na semana, pode fazer um jejum prolongado de 48 horas e daí pronto, acabou, vai fazer na outra semana. Existem diversas formas de fazer o jejum intermitente. Comecem a pensar o seguinte, eu quero fazer um jejum que eu me identifique. Eu quero seguir aquela profissional, eu quero ter o método daquela profissional, eu quero ter o acompanhamento daquela profissional, porque eu me identifico com o que ela fala. Eu não acho que todo mundo aqui tem que se identificar com o que eu falo. Né? Quem se identifica, ok. Quem não se identifica, tá tudo certo. O importante é que vocês tenham um resultado. E um resultado, na minha opinião, que seja saudável, que seja, né, saudável quando eu digo pro corpo e pra mente. Porque não adianta você fazer algo para emagrecer que você tá sem ter paz mental. Porque muitas pessoas fazem o jejum intermitente e ficam ansiosas. Por que outras fazem o jejum intermitente e não ficam ansiosas? Param, inclusive, a grávida hoje tá trocando as palavras.
Tem pessoas, tem mulheres que quando elas começam a fazer o jejum, elas deixam de ficar ansiosas. Por quê? É um método que ela tá fazendo. É a forma com que ela tá fazendo o jejum. É a forma com que ela tá encarando o jejum. Já tem outras que vêm aqui e me contam, Gé. Eu, só de pensar em fazer jejum, ou às vezes que eu fiz jejum, eu fiquei muito ansiosa. Quando abriu a janela de alimentação, eu comi como se não houvesse amanhã. Eu tive descontroles. Então percebam que a diferença é o passo a passo que você está fazendo o jejum, a forma como você está encarando o jejum e também o que eu já sempre falei aqui para vocês, a mente, né? A relação emocional que você tem com a comida. Isso tem tudo a ver também para que você consiga fazer um jejum que seja leve, né? Que não seja sofrido, tá? Então, ó, a Cassi colocou, isso é verdade, minha ansiedade melhorou bastante. Pois é, olha que coisa maravilhosa. A Cassi tá aqui dizendo isso. E quantas mulheres relatam que não fazem jejum ou já fizeram e ficaram ansiosas? Percebem? Então, escolham a maneira que vocês querem. Eu quero que vocês saiam dessa live hoje entendendo o seguinte. Ok, eu vou fazer jejum e se eu tiver arroz e feijão no meu prato, tá tudo bem. Ou então, você vai sair dessa live e vai dizer, não, eu não quero, eu quero cortar carboidrato, porque na minha cabeça, porque eu sei que muitas de vocês têm uma mentalidade muito de dieta, na minha cabeça, para eu emagrecer, eu preciso cortar carboidrato. Eu preciso cortar carboidrato, eu preciso cortar açúcar. Tá bom, tudo bem, faça. Depois vem aqui me contar. E não é que você não vai emagrecer, você vai emagrecer. Que segredo que tem, mulherada linda? Quanto mais você corta coisas da tua alimentação, você vai emagrecer. Não tem segredo nisso. É o famoso fechar a boca. Mas aí emagrece, perdendo muitas vezes massa magra, fica com o corpo feio, perde, a bunda fica desbundada e a barriga fica lá, que você fica, ai meu Deus, tudo que eu queria perder é a minha barriga e tudo que eu não perdi foi a barriga. E aí vocês não entendem por que isso acontece. Ficam flácidas, aí param, voltam a engordar e botam a culpa no jejum. Ah, o jejum não funciona. Por quê? Porque eu parei de fazer, voltei a engordar. Mulherada linda, vocês deixem de ser loucas. É a forma com que você tá fazendo. É igual a mulherada que chega no meu perfil e fala, esse jejum não funciona pra mim. Não é o jejum que não funciona pra você, é o jeito que você tá fazendo o jejum. Como é que você tá fazendo esse jejum? E aí, se você quer minha ajuda, você ou precisa adquirir o meu e-book para ter o passo a passo, ou tá dentro da mentoria para que você descreva exatamente a tua alimentação e eu saber onde você tá errando. Porque não tem como. Muitas de vocês falam assim, ô Gé, eu tô fazendo jejum há 15 dias, eu não emagreço, onde eu tô errando? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber onde é que você tá errando? Não tem como, né? Já que a minha também melhorou muito com o jejum, fico tranquila, mas faço de 14 a 18 horas por enquanto. Maravilhoso! Não tem nem que ficar preocupada em querer aumentar muitas horas. Isso é outra coisa, né? Quando a gente começa a fazer jejum, às vezes a gente acha assim, ai, 14, eu só faço 14, eu só faço 16. Não é só faço. Não, tá maravilhoso. O importante é ter constância. Mas eu sei que existem profissionais que falam, que daí eu recebi uma outra mensagem de um médico que tá falando nas redes sociais que só funciona jejum, acho que de 3 dias ou 5 dias. Se vocês estão aí estudando sobre jejum nas redes sociais, vocês sabem do que eu tô falando. O que eu vou falar pra vocês? É o que eu respondi na mensagem que eu recebi. Gé, tem um doutor que tá dizendo que se não fizer 5 dias, acho que era, de jejum, não emagrece. Aí eu falei pra ela o seguinte, simplesmente testa. Faz jejum de 14, 16 horas por um mês todos os dias. Testa. E aí você vai descobrir se não funciona ou não. É tão simples. Se vocês têm dúvida se funciona, testa. Testa quebrar o jejum do jeito que eu falei, com uma refeição completa, tendo uma porçãozinha de arroz e feijão. Com todo o resto ajustado, obviamente. Faz durante um mês.
Faz você e vê se dá certo. Aí depois de um mês você fala, não, pra mim deu certo, pra mim não deu certo. Que só não vai dar certo se você estiver fazendo todo o resto errado, né? Porque não adianta também você quebrar o jejum certo e depois você comer um monte de doce, ficar beliscando a janela de alimentação o tempo inteiro, tomar suco, tomar refrigerante, chega final de semana, bebe não sei quantas cerveja. Não é mesmo? Tem tudo isso. Então vamos lá, ó. Deixa eu esclarecer uma dúvida para vocês sobre a questão do jejum intuitivo e do jejum planejado, que isso vocês não vão ver em outro lugar, tá? O que acontece? Quando a gente fala de um jejum como estilo de vida, primeira coisa, a gente tá falando que você vai fazer todo dia jejum, tá? É a primeira coisa que vocês têm que pensar. Ai, mas aí a nutricionista tal falou que vai entrar no efeito platô. O método dela é focado num jejum como uma estratégia, como uma dieta. Não tem nada a ver com isso aqui que a gente tá conversando. Quando a gente fala de um jejum como estilo de vida, a gente não tá vendo o jejum só como uma estratégia alimentar, a gente tá vendo ele com os diversos benefícios. Fazer jejum todos os dias vai fazer com que você fique menos ansiosa, tenha menos vontade de doce, tenha menos fome, tenha mais autocontrole, fique mais consciente com o teu corpo, com a alimentação. Dependendo do teu trabalho, se te exige muito foco, concentração, produtividade, você vai sentir muita diferença se você tá em jejum. Então, assim, ó, sabe? Não, é completamente diferente. Então, falando de jejum como estilo de vida, você vai fazer todos os dias, no mínimo 12 horas. E 12 horas é muito fácil. Por quê? Porque as horas que você tá dormindo contam, né? Então, imagina aí que você dorme 8 horas por dia, 7 horas por dia, essas horas já estão contando, tá? Então, isso é a primeira coisa. E aí, dentro de um jejum como estilo de vida, a gente tem um jejum que pode ser intuitivo e um jejum planejado. O jejum intuitivo é aquele que é um jejum natural. Quem já ouviu falar? Coloca um eu nos comentários. Quem já ouviu falar de um jejum natural? Ou até mesmo o nome jejum intuitivo, porque a gente tem a alimentação intuitiva, né? O jejum intuitivo vem do termo alimentação intuitiva. Quem já ouviu falar? Quando a gente fala de um jejum intuitivo, que é um jejum natural, você vai quebrar o teu jejum, prestem atenção, você vai quebrar o teu jejum quando você tiver fome física, e essa fome física tem que ser um nível 7 ou 8. Porque se você quebra o teu jejum com acima desse nível, você vai estar faminta. E aí vem aquele caso de mulheres que dizem, já quando eu faço jejum, eu fico com dor de cabeça, tremedeira, fraqueza. Eu passo mal mesmo, eu fico irritada. Por quê? Porque você não tá fazendo um jejum natural do teu corpo. Você tá extrapolando esse jejum natural, esse jejum que é intuitivo. Só que também tem a outra coisa, que é quando você quebra o teu jejum sem nem estar com fome. O nível da tua fome é 3, 4, que é onde vocês falam assim pra mim, Gé, eu posso quebrar o meu jejum com castanhas? Eu posso quebrar o meu jejum com whey? Se você tá me perguntando se você pode quebrar o teu jejum com, 2 ovos, é porque, na verdade, o teu nível de fome não tá 7. Porque ninguém mata a fome com 2 ovos, concordam comigo? Parem pra pensar, quando você tá com fome física, você tá com fome, você tá com fome. 2 ovos não vai fazer nem cócega na tua fome. Concordam ou não concordam? Então, vamos lá. Na quebra do jejum, a quebra do seu jejum, a decisão do que você vai comer, tem muito a ver se é um jejum intuitivo, natural, de conexão com o corpo, do tipo, estou com fome física nível 7, 8, ou se é um jejum planejado. No jejum planejado, que daí entra estratégia para fazer esse jejum planejado, que pode ser de 12 horas, como pode ser de 24, porque eu não sei se tem alguma aluna aqui do Jejum Turbo. O Jejum Turbo é um produto meu, que é um curso, né, um checklist,
com estratégias para sair do efeito platô. E lá eu falo muito sobre o efeito platô, sobre como sair do efeito platô. E lá eu dou um protocolo para você seguir, onde você vai ter alternâncias, né? E aí você vai fazer jejum planejado, vai fazer 12, vai fazer 14, vai fazer 18, vai fazer 24, enfim. Então entendam a diferença disso, tá? Existe muita diferença entre o jejum intuitivo, natural e o jejum planejado. E a maioria das pessoas, a maioria, não todas, tá? Tem muitos médicos que seguem essa linha de um jejum como estilo de vida. O Dr. Baraká é um deles. Quem aqui acompanha o Dr. Baraká? O Dr. Baraká é um exemplo de um médico que fala de um jejum como estilo de vida, né? Ele posta lá o que ele tá comendo e tal. E é um jejum onde a preocupação, né? A preocupação não tá em cumprir aquelas horas de jejum a qualquer custo, mas sim, tô com fome, ok, vou comer, vou quebrar meu jejum. Nossa, tá muito sol na minha cara. Vocês esperem que eu vou baixar. Fiquem aí, não vão embora. Vamos ver se melhorou. Tava com frio, abri a janela aqui pra entrar um sol e agora eu tô o quê? Morrendo de calor. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Meu cabelo aqui todo arrepiado. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Já que eu parei de pesquisar nas redes sociais, por isso cada um fala uma coisa, por isso me fixei aqui e sigo somente você. Olha só, que maravilhosa. Fico feliz, viu, Jaque? Fico feliz em saber. E como eu falei, o importante é você se identificar com aquilo que a pessoa, né, um profissional, tá falando. E realmente é muito ruim, né? Quando você percebe que cada um fala uma coisa. Isso é pra tudo. Isso não é só no jejum, é pra tudo. Eu que tô aqui nas redes sociais, certo? Eu estudo muito marketing digital. Cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que tem que fazer live todo dia. Tem gente que fala que tem que postar no feed todo dia, outros não. Tem gente que fala que tem que fazer stories, não sei o quê. Cada um fala uma coisa. Vocês sabem o que eu sigo? Vocês sabem o que eu sigo? Aquilo que eu me identifico. Eu amo fazer live todos os dias. A gente tá aqui de segunda a quinta. Então, eu vou fazer live de segunda a quinta. Porque eu tenho constância nisso. Porque pra mim é fácil, porque pra mim é leve. Porque eu acho que vocês gostam também. Vocês me dão feedback, percebem? Mas, no marketing digital existe diversos tipos de teoria. Quem aqui já estudou de marketing digital sabe disso. A mesma coisa com jejum. A mesma coisa com alimentação. Exercício físico, mulherada linda. Vocês seguem profissionais que falam de exercício? Ai, porque pode fazer musculação todo dia. Ai, porque o ideal é fazer um dia sim, um dia não. Não sei o que. Aí você fica, meu Deus, eu quero fazer exercício, mas não sei. Não sei se eu faço todo dia, se eu não faço. Aí às vezes você não faz. Você simplesmente pensa assim, ai, não vou fazer. Quando na verdade, o que a gente precisa fazer é colocar em prática aquilo que mais a gente se identifica e sentir. E dizer, eu fiz, eu segui e eu gostei, eu tô tendo resultado e pra mim tá dando certo. É simples, a gente que complica. A verdade é essa, a gente que complica. Vai ser sempre assim, tá? Dani, se com o cuscuz eu fizesse um omelete com legumes, iria melhorar a minha refeição? Muito, Dani. Coloca cores nesse ovo, coloca legumes nesse omelete, perfeito. Para quem tem dúvida sobre alimentação, no meu e-book eu falo tudo sobre isso, tá? Clica no link da bio, que vai ter lá todas as informações. Olha só. A Deza é minha pupila, jejueira. Meninas, o método da Jé realmente funciona. Eu tinha 82 quilos, em 3 meses perdi 14 quilos. Estou com 68 quilos de forma leve, sem dieta e mantendo há 7 meses. Deza maravilhosa, ó. Obrigada por vir aqui compartilhar o seu resultado.
E olha que legal, eu quero que vocês comecem a compartilhar o resultado de vocês falando há quanto tempo vocês estão mantendo. Quanto tempo vocês estão mantendo? Porque falar que perdeu, né, que eliminou 14 quilos em 3 meses, talvez seja algo que a gente até ouça com facilidade por aí. E mantendo, de forma leve, sem ser sofrido, comendo de tudo, durante 7 meses já. E aí? É sobre isso? Quem é minha pupila sabe, eu sempre falo, sempre que você for fazer alguma coisa para emagrecer, você tem que se questionar, eu me visualizo fazendo isso o resto da minha vida? Porque se a resposta é não, você tá assinando o teu efeito sanfona. Ai, Gê, mas é só por um tempo, porque eu preciso focar, eu quero eliminar peso rápido. Mulherada linda, você já sabe, você já fez isso. Que história que você fica contando pra você mesma? Ah, é só porque eu preciso aqui perder peso rápido, daí eu vou cortar, sabe, Gé? Eu vou fazer uma carnívora, eu vou cortar tudo. Vou cortar carboidrato, vou cortar açúcar, vou fazer um detox. Você vai emagrecer? Você vai manter? Você vai manter? Porque senão você não estaria nem aqui na minha live. Você já fez isso no passado, emagreceu, já sabe como é. Você não estaria nem aqui, você estaria magra, linda, maravilhosa, vivendo aí a sua vida. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Olha, aqui, que outro relato aqui, ó. Inês, eu perdi 10 quilos em 3 meses, estou mantendo há 1 ano. Maravilhoso, maravilhoso. Clé, gosto muito das suas dicas. Que bom, fico muito feliz. Eu amo quando vocês me dão esses feedbacks. Amo, amo, amo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Dei um bloco aqui. Bom, ficou claro? Vocês tiveram... Ai, eu tô vendo que vocês estão super marcando os arrobas aqui, Aline, maravilhosa. Bora fazer esse conteúdo chegar até mais pessoas. Amo, amo, amo. Então, é isso, tá? A gente começou aqui falando sobre se você pode quebrar o seu jejum com arroz e feijão. O que eu tenho pra te dizer é, você pode quebrar o seu jejum com arroz e feijão. E se vocês começarem com essa coisa de não sei quem falou, que não sei o que blá, 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 de novo, escolha aquilo que você quer seguir, o profissional que você quer seguir, o método daquele profissional, tá? Alinha com que ele encara o jejum. Sempre vai ter o profissional que encara o jejum como estilo de vida, como saúde, e vai ter o profissional que encara o jejum como uma estratégia alimentar, uma dieta, início, meio e fim. E aí você escolhe. Você escolhe qual dos dois que você quer, tá? Basicamente, eu percebo hoje que é dividido dessa forma. Não sei se vocês concordam comigo, né? Aquele profissional que tem um foco muito na questão ali das calorias, né? Do emagrecimento rápido, aquela coisa. E o profissional que já encara o jejum muito além, né? Até uma coisa meio espiritual. Eu sou suspeita pra falar, porque o jejum mudou a minha vida, assim, ó, num nível que às vezes eu fico até estando grávida, né? Pra quem não sabe... Estou grávida, né, de 7 meses e às vezes eu fico assim, gente, realmente é um caminho sem volta, porque estando grávida, eu tenho dificuldade de não fazer jejum, né? Então eu tenho que fazer no máximo 12 horas e às vezes chega a 12 horas e eu falo assim, meu, não tô com fome, e eu vou ter que comer sem fome. Sendo que no passado, lá no passado, quando eu não fazia jejum, eu achava que quando eu estivesse grávida, eu ia poder comer tudo que eu quisesse, porque eu ia estar grávida, porque grávida come por 2. Então, assim, ó, o jejum, ele me trouxe um nível de consciência, de responsabilidade com o meu próprio corpo, com a alimentação, que eu não tinha. Então, é muito, mas muito além de uma estratégia somente, né? E pra você entender o que eu tô falando, você precisa fazer jejum todo dia. Todo dia você precisa fazer. Você precisa, pelo menos durante um mês, fazer jejum de no mínimo 12 horas todo santo dia. De segunda a segunda. Aí você vai entender o que eu tô falando. Senão você nunca vai entender. Porque quando a gente quer fazer jejum para emagrecer, tudo isso parece balela, né? Porque o teu foco tá no resultado que você quer ter. Você não quer saber do resto. Mas
para você entender o que eu tô falando, você precisa ir pra prática. Só desse jeito, tá? Então, é isso, tá? Comam, né, sem culpa, sem achar que tá errado, né? O arroz e feijão, lembrando que você tem proteína, legumes e verduras, uma gordura boa, um abacate, tempera tua salada com azeite de oliva, coloca lá umas sementes, semente de abóbora, semente de girassol, coloca lá na tua salada, que o arroz e feijão, ele vai ser um detalhe no teu prato. Não é isso que vai prejudicar a sua quebra do seu jejum, o seu resultado de emagrecimento, tá? E aí depois, como eu falei, existe a diferença de um jejum intuitivo e de um jejum planejado. Se você tá querendo quebrar o teu jejum com ovo, se você tá querendo quebrar o seu jejum com whey, se você tá querendo quebrar o seu jejum com castanha, você tá fazendo um jejum planejado, porque um jejum intuitivo, a gente sente fome. E ninguém mata fome comendo 2 castanhas. Ninguém mata fome tomando um whey. Faz sentido? Vocês concordam comigo? Eu, hoje em dia, faço um jejum planejado, porque eu sou obrigada a não ultrapassar 12 horas de jejum. Eu como com fome nível 4, nível 5, mas eu como. Por quê? Porque eu estou vivendo uma fase onde eu tenho que focar num jejum planejado. Eu tenho que prestar atenção nas horas do jejum. Só que, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre fiz jejum intuitivo. Sempre fiz jejum intuitivo. Eu sempre comi direto um prato de comida quando a fome chega. Nível 7 ou 8. Então é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Alexandra, Gé, bom dia. Irei quebrar um jejum de 16 horas. Posso quebrar com 3 ovos mexidos, uma fatia de mussarela, um whey batido com água? Pois é. Jejum de 16 horas. Qual vai ser o nível da sua fome? Você já sabe? Você já tem feito sempre jejum de 16 horas? Pra mim, jejum de 16 horas é bastante horas. E o ideal já é você fazer uma refeição completa pensando no jejum intuitivo. Inês, eu pesava 60 quilos, não estava satisfeita e hoje 55 estou mantendo. Perfeito, perfeito. Inspiração. Vocês mesmas, né, entram aqui e dão um relato de vocês. Amo. Van, estou tentando fazer de 16 horas, mas sinto fome antes e acabo comendo antes. Pronto. Tem alguma coisa de errado com isso, Van? Não. Você tá o quê? Adaptando o teu corpo. Comece com 12 horas, aumenta para 14. Lá no meu e-book eu explico exatamente como que você faz para ir aumentando o jejum. Para depois você se preocupar em fazer jejuns mais longos. Não tem que ter pressa em aumentar as horas. Sempre pensem no jejum como uma academia. Você entrou na academia, você começou a fazer musculação. Aí você nunca fez musculação na tua vida. Você vai pegar a barra, você vai meter 10 quilos cada lado da barra? Não vai. Por quê? Porque você tá começando. A mesma coisa, eu jejum. Nunca fiz jejum na vida e quero começar com 16. Começa com 12. Aumenta depois para 13, para 14, para 15. Porque daí você vai aumentando aos poucos. Quando você chegar no 16, vai estar tão fácil. Acreditem, vai estar fácil. É igual a academia, que você vai aumentando o peso, que você vai percebendo que tá fácil. Você fala, vou colocar aqui 3 quilos cada lado. Vou colocar 5 quilos cada lado. Você vai percebendo que você consegue aumentar o peso. A mesma coisa são as horas de jejum. Você vai percebendo que você consegue aumentar as horas. Não é uma pessoa que chega pra você e fala assim, pra você emagrecer com jejum, você tem que fazer 18 horas de jejum. Pra você emagrecer com jejum, você tem que fazer no mínimo 5 dias. Que loucura! Que loucura! Eu acho loucura. Eu acho muita loucura. E não precisa. Daisy, bom dia. Antes não entendi o jejum, até ver um vídeo seu explicando. Agora sei fazer até
Não entendi. 2 semanas você fez? 3 quilos perdeu? Nath, dá uma dica pra quem quer voltar a fazer o jejum. Fiz no passado e perdi muito peso, tá vendo? Como muitas de vocês já fizeram jejum e voltaram a engordar? Porque fizeram do jejum uma estratégia. Porque fizeram do jejum uma dieta. Qual que é a dica que eu te dou? Faça um jejum como estilo de vida. Hoje é segunda-feira, Dia Internacional do Recomeço. Decida fazer jejum de no mínimo 12 horas a partir de hoje, todos os dias. Todos os dias. Até quando chegar lá o Natal. Todos os dias você vai fazer no mínimo 12 horas. Ah, mas vai entrar no efeito platô. Não vai entrar no efeito platô. Isso é outra coisa, que não é tão simples assim. A maioria das mulheres não entra no efeito platô. Sabe o que acontece? Elas se empolgam, que no primeira semana ali, em 15 dias, elas eliminaram bastante peso. Aí elas ficam todas empolgadas, tá? Vocês ficam empolgadas. Aí, lá nos próximos dias, o peso dá uma estabilizada. Normal, processo de emagrecimento não é linear. Onde é que vocês leram? Que a cada uma semana vocês vão eliminar 3 quilos. Quem que disse isso pra vocês? Alguém disse isso pra vocês? Eu duvido que alguém tenha dito. Aí, o que acontece? Lá, quando você tá fazendo já quase um mês de jejum, você começa a ver que você não tá mais eliminando tanto peso, igual no começo. Aí você desanima. Aí você começa a achar que você não tá tendo resultado, que você tá errando em alguma coisa. Aí sabe o que acontece? Você começa assim a desleixar. Começa a já não fazer jejum todo dia, começa a abrir mais exceção. E quando vê, você voltou pra estaca zero. Quando na verdade o que você deveria ter feito é simplesmente continuar. Porque uma hora, se você tem sobrepeso, uma hora o teu corpo ia de novo ali dar mais um resultado. Seja na balança, seja nas roupas, seja nas medidas. Então, para quem acha que fazer jejum todos os dias vai entrar no efeito platô, não é bem assim que funciona. Lá na frente, fazendo com constância, aí a gente tem a estratégia, como por exemplo o jejum turbo, que são 10, é um checklist, né? Com 10 estratégias para você aplicar durante 7 dias, para você dar aí um chacoalhão, digamos assim, no seu corpo, tá? Mas não se preocupem com isso, que eu sei que isso é uma outra preocupação que vocês têm. Clé, me tira uma dúvida, posso usar adoçante no café sendo jejum? Não, adoçante quebra o jejum, tá? Não importa se é 0 açúcar. Não importa, ele vai quebrar o jejum. Bom, é isso, mulherada linda. Espero que tenha feito sentido essa live. Espero que vocês tenham gostado. Bora, quem não faz jejum ainda, bora fazer jejum de 12 horas amanhã. É muito fácil, muito fácil. Jé, não sei fazer jejum de 12 horas. Vem pro meu canal do YouTube, digita lá Jé Crap. Acho que semana passada a gente falou sobre jejum de 12 horas. Vai lá, maratona, tudo gratuito, conteúdo. Entra pro grupo VIP pra tá por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Final de semana coloquei uma dica lá. Então, esteja no grupo VIP que é gratuito. O que vai acontecer, tá? Essa semana agora, nós estamos com o desafio 7 dias que tá acontecendo dentro da mentoria, tá? Para quem é aluna da mentoria, tá participando do desafio 7 dias, pode eliminar aí até 4 quilos agora essa semana, tá? É o que geralmente as alunas emagrecem, até 4 quilos. Pode ser 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Eu vou seguir essa semana com a nossa promoção de Black Friday, porque eu recebi mensagens de mulheres dizendo que tinha que esperar cair o 13º. Quem aqui já caiu o 13º? Coloca pra mim nos comentários, que eu que tô em Portugal, tô bem perdida nas datas. Mas pronto, tem muitas mulheres que estavam esperando cair a primeira parcela do 13º. Tinham mulheres que estavam esperando virar o cartão. Então, se você quer, tá? Ter a promoção de Black Friday, ter o acompanhamento, já entrar lá no grupo, começar o desafio, né? Ter muito resultado ainda esse ano, vai lá pro grupo VIP que eu vou conversar com vocês lá, tá? Basicamente, acesso de 6 meses dentro da mentoria. Em vez de ser R$600, fica R$297, parcelado no cartão em 12 vezes de R$29, R$29,60. Fica menos de R$30 por mês. Oportunidade única, não vai se repetir, tá? Porque realmente assim, pra quem é minha aluna sabe que eu tô lá dentro do grupo
E eu acredito que é um grande diferencial você ter a mentora junto com você no grupo, né? Tem muitos profissionais que fazem esses grupos, mas não é ele que tá lá, né? É toda uma equipe, às vezes o grupo nem tá aberto. E dentro da mentoria, o grupo, ele tá aberto, tá? Ele é aberto 24 horas por dia. Você vai postar as suas horas de jejum, vai postar as suas refeições vão ser corrigidas, você vai tirar as suas dúvidas. Eu vou estar lá, tem a Kelly, que é minha assistente, né? Que tem também é minha pupila, tem o resultado dela, que é maravilhoso. Então, se você quer ter essa oportunidade agora, que você recebeu a sua parcela do 13º, o teu cartão virou por menos de R$30 por mês, você vai entrar no grupo VIP, que é gratuito. Clica aqui no link da bio, TikTok e Insta. Tem uma flechinha assim, tá escrito lá, Grupo VIP. Entra lá, que daqui a pouco eu vou estar lá conversando com vocês, tá? Gé, posso adquirir a mentoria lá no ano que vem? Pode, mas não por esse preço. Ano que vem a gente retoma com o preço de R$600, 6 meses, ou 997 por um ano. Tá? Então, se você quer pagar 297 e parcelar por menos de R$30 por mês, se você quer, eu quero, a oportunidade agora. Janeiro não tem essa oportunidade, dezembro não tem essa oportunidade. A oportunidade é essa semana, tá bom? Aproveitem, porque estando na mentoria, você não só aprende jejum, né? Vocês sabem, o meu foco, a gente aqui juntas, não é só jejum, é mentalidade, mulherada linda. É mentalidade. Bora desenvolver foco, disciplina, constância. Bora aprender a lidar com as emoções. Parar de comer porque tá ansioso, porque tá triste, porque tá estressado, porque tá cansado, porque tá feliz. Bora ter autocontrole. Bora entrar dentro do mercado e dizer não, tranquila. Não vou levar. Até queria, mas não vou levar. Tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria. Então é muito além do jejum intermitente. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui que vocês estão escrevendo. Então é isso, vamos embora. Vou deixar um recadinho pra vocês que amanhã eu preciso tomar vacina, não é mesmo? Oh, meu Deus. Alguém me diz que essas vacinas que toma quando tá grávida não dói muito? Que eu andei pesquisando aí uns vídeos e a mulherada diz que dói. E eu já tô preocupada. Mas tudo bem. Irei tomar vacina. Então a gente vai fazer a nossa live um pouquinho mais cedo amanhã, tá? Por isso tem que estar no grupo VIP. Porque daí lá eu aviso o horário da live, tá bom? Então esteja lá, clica no link da bio. Live mais cedo amanhã. E na quarta a gente retoma no horário normal. Tá certo? Essa live vai estar salva no YouTube. Não me segue ainda no YouTube? Não tá inscrita? Vai lá no YouTube. Jcrap. J-I-H KRAPP, bem facinho pra me achar, é tudo igual, Insta, TikTok, YouTube. Ok? Bora juntas, bora fazer acontecer, desistir não é uma opção, todo dia é um recomeço e o nosso corpo não sabe que é novembro, quem sabe é a mente sabotadora. Então, pra quem já abandonou o barco, pense que assim, ó, quando chegar dezembro e ter a virada de ano e a gente entrar em 2025, não vai mudar nada. A gente só segue. Então, se a mente tá querendo já dizer que esse ano não adianta mais, se adianta. Nem que seja para você não engordar no Natal e virada do ano. Adianta. Claro que adianta. Porque assim, vamos supor que você não consegue o resultado que você quer até o Natal, mas pelo menos você não vai engordar, né, mulherada linda? Porque começar 2025 mais acima do peso ainda, daí não, né? Aí não dá. Gabi, tem algum grupo que todas fazem o mesmo horário para se ajudar? Não tem, nunca vai ter, Gabi. Ninguém faz jejum todos os dias igual no mesmo horário. Meu método não funciona desse jeito. O que tem é a minha mentoria, onde você aprende a fazer o jejum na sua rotina do que para você é fácil. E aí todo mundo posta lá e cada uma tá quebrando o seu jejum no horário que faz sentido para aquela mulher, tá? Não tem. E aí você precisa estar na mentoria. Você precisa adquirir a minha mentoria para ter meu acompanhamento. Tá bom?
Beijo, beijo, beijo. Fiquem bem e até amanhã um pouquinho mais cedo.